Era uma noite sem lua na beira da BR-135, um trecho deserto e silencioso do interior do Maranhão. Fernando, lutando contra a sonolência, decidiu parar o caminhão e descansar um pouco. Encostou no acostamento, desligou o motor e reclinou o banco. O cansaço era esmagador. Seus olhos pesados se fecharam quase instantaneamente. Acordou de repente sem saber ao certo quanto tempo havia passado. Uma sensação estranha o envolvia. Algo estava errado. Olhou ao redor e viu uma luz fraca refletida no para-brisas. Pensou que fosse algum veículo passando, mas a luz não se movia. Esfregou os olhos tentando se livrar da sensação de sono, e então viu. Pequenos seres, com pele acinzentada e olhos grandes e negros, estavam em cima do caminhão, olhando diretamente para ele. Seus corações pareciam pulsar fora do peito enquanto ele observava aquelas figuras estranhas e sobrenaturais. Eram 3, talvez 4. Suas formas se misturando com a escuridão ao redor. Fernando ficou paralisado, o medo o dominando. Os seres não faziam nenhum som, mas sua presença era avassaladora. Eles se moviam lentamente, quase flutuando em direção ao para-brisas. Fernando sentiu um calafrio correr por sua espinha quando um deles se aproximou mais. Seus olhos negros pareciam penetrar sua alma. Tentou se mover, mas seu corpo não respondia. O ser encostou uma mão esquelética no vidro, e uma sensação de gelo tomou conta de Fernando. Ele podia ver a boca da criatura movendo-se como se estivesse falando, mas nenhum som saía. De repente, todos os seres começaram a brilhar levemente, uma luz fraca e pulsante que encheu o caminhão. Fernando conseguiu finalmente mover-se. Abriu a porta do caminhão com um impulso de desespero e saltou para fora. Cambaleou para longe, olhando para trás apenas uma vez. Os seres ainda estavam lá, observando-o. Suas formas luminosas, destacando-se contra a escuridão. Correu para a estrada, sem saber para onde ir. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som de seus passos apressados. Parou depois de alguns minutos, ofegante, e olhou para trás. O caminhão estava distante, mas as luzes fracas ainda eram visíveis. Sem coragem de voltar, Fernando decidiu seguir pela estrada, esperando encontrar algum outro motorista. Finalmente encontrou um posto de gasolina algumas milhas à frente. Entrou pálido e trêmulo e contou sua história aos atendentes, que ouviram incrédulos. Naquela noite, Fernando decidiu que não dormiria mais na estrada. A visão daqueles seres o assombraria pelo resto da vida, e ele nunca esqueceria os olhos negros e penetrantes que pareciam olhar diretamente para sua alma. Cerejo era um caminhoneiro experiente, acostumado a enfrentar os desafios das estradas brasileiras. Naquela noite quente, ele retornava de Salvador após entregar uma carga de soja. A BR-242, conhecida por suas curvas sinuosas e trechos perigosos, estava relativamente deserta. Cerejo estava cansado, mas a necessidade de chegar ao próximo ponto de descanso o mantinha alerta. O relógio no painel marcava pouco mais de 23 horas, quando Cerejo avistou uma luz forte e ofuscante no retrovisor. No início, pensou que fosse um farol alto de algum veículo tentando ultrapassá-lo, mas ao olhar novamente, a luz havia sumido. O caminhoneiro sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas tentou afastar a sensação desconfortável, concentrando-se na estrada à sua frente. Alguns quilômetros adiante, a mesma luz reapareceu, desta vez na frente do caminhão. Cerejo diminuiu a velocidade, tentando entender o que poderia ser aquilo. A luz parecia flutuar a poucos metros do chão, iluminando a via de forma surreal. Ele parou o caminhão no acostamento, sentindo o coração bater mais rápido. Com a mão trêmula, abriu a janela, esperando ouvir algum som que indicasse a presença de outro veículo, mas tudo estava estranhamente silencioso. De repente, a luz desapareceu novamente e Cerejo respirou aliviado, achando que talvez estivesse imaginando coisas devido ao cansaço. No entanto, sua tranquilidade durou pouco. Ele avistou a mesma luz ao seu lado no céu. Era uma visão assustadora. A luz se movia de maneira errática, sem seguir qualquer lógica dos movimentos conhecidos de aeronaves. Cerejo não sabia o que pensar. Seu instinto dizia para continuar dirigindo, mas a curiosidade o fazia querer entender o que estava acontecendo. A luz brilhante o acompanhou por alguns quilômetros, mantendo uma distância constante. Ele tentou ligar o rádio do caminhão para buscar alguma distração, mas tudo o que conseguiu foi estática e ruídos estranhos. Finalmente, ao avistar as luzes do posto de gasolina no final da descida da Serra da Macabeira,
Cerejo sentiu um misto de alívio e ansiedade. A luz no céu desapareceu tão repentinamente quanto havia aparecido. Ele estacionou o caminhão e desceu rapidamente, suas pernas ainda tremendo. No posto, encontrou alguns conhecidos motoristas que, ao verem a expressão pálida e perturbada de Cerejo, logo perguntaram o que havia acontecido. Entre goles de café e tragos de cigarro, Cerejo contou sua experiência. "Vocês não vão acreditar", começou ele, a voz ainda trêmula. "Vi uma luz no retrovisor que sumiu e depois apareceu na frente do caminhão. Parecia me seguir. E no final estava no céu ao meu lado. Não era um farol de carro, nem um avião. Era algo diferente." Os outros motoristas trocaram olhares desconfiados, mas alguns admitiram ter ouvido histórias semelhantes ao longo dos anos. Um deles, mais velho e com mais tempo de estrada, apenas balançou a cabeça. "Coisas estranhas acontecem por essas bandas. Já ouvi falar de luzes que aparecem e desaparecem sem explicação. Talvez você tenha visto algo que a gente nunca vai entender." Cerejo passou a noite no posto, ainda perturbado pelo que havia vivenciado. Na manhã seguinte, ao retomar a viagem, ele não pôde deixar de olhar para o céu, esperando ou temendo ver aquela luz novamente. A estrada era longa e cheia de mistérios, e ele sabia que aquela noite na BR-242 ficaria marcada em sua memória para sempre. Fernando, um caminhoneiro veterano, acabara de chegar em casa após uma longa viagem de entrega de móveis entre centros de distribuição. Ele estava exausto, mas ansioso para compartilhar uma experiência intrigante com sua esposa, Mariana. Sentaram-se à mesa da cozinha, e enquanto Mariana servia o café, Fernando começou a contar sua história. "Amor, você não vai acreditar no que aconteceu comigo nessa viagem", começou ele, olhando nos olhos de Mariana. "Estava cruzando o interior do Maranhão, numa região próxima às terras indígenas dos Guajajaras. Parei para almoçar em um pequeno restaurante à beira da estrada, quando vi um grupo de índios conversando de forma agitada. Curioso, acabei escutando o que diziam." Mariana sorriu, já familiarizada com a curiosidade natural do marido. "O que eles estavam falando?" "Eles falavam sobre algo no céu", continuou Fernando, os olhos brilhando de excitação. O pajé deles havia tido uma visão de que algo incomum iria acontecer. Eu não dei muita bola na hora. Nunca fui de acreditar nessas coisas. Para mim, só o que eu posso ver com meus próprios olhos é que é real. Fernando tomou um gole de café antes de prosseguir. "Então, depois de almoçar, voltei para o caminhão e continuei minha viagem. Passei por um trecho próximo à estrada de ferro que corta as terras Guajajaras. O sol já estava começando a se pôr, e a paisagem ao redor estava linda. Mas de repente, algo chamou minha atenção." Mariana inclinou-se para a frente, interessada na história. "O que foi?" "Eu vi algo no céu, amor", disse Fernando, ainda incrédulo. Era uma coisa em forma de cilindro, com muitas luzes coloridas, pairando acima da estrada. Primeiro, achei que fosse algum tipo de balão ou um drone, mas estava muito grande e se movia de uma maneira estranha, como se estivesse desafiando a gravidade. As luzes piscavam em padrões que nunca vi antes, quase hipnóticos. "Você parou o caminhão?" perguntou Mariana, visivelmente intrigada. "Sim, parei e saí para ver melhor", respondeu Fernando. O objeto ficou ali, flutuando sobre a estrada, e parecia estar observando ou analisando algo. Não fazia nenhum som. Depois de alguns minutos, começou a se mover lentamente, subindo cada vez mais alto até desaparecer completamente no céu. Mariana estava boquiaberta. "Você acha que foi um OVNI?" Fernando suspirou, balançando a cabeça. "Não sei, amor. Só sei que foi diferente de tudo o que já vi. E lembrei dos índios Guajajaras e da visão do pajé. Talvez eles saibam de coisas que nós não sabemos, coisas que não podemos ver ou entender completamente. Por mais cético que eu seja, essa experiência me fez pensar." "Isso é incrível", disse Mariana, apertando a mão de Fernando. "Acho que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar." Fernando sorriu, sentindo-se aliviado por ter compartilhado a experiência. "Talvez você esteja certa. Vou continuar minha vida e minhas viagens, mas agora com um pouco mais de respeito por aquilo que não posso ver." Mariana beijou a testa de Fernando. "E vou estar aqui para ouvir todas as suas histórias, não importa o quão inacreditáveis possam parecer." Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários.
Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.